Opa, galera. Nós estamos um vídeo aqui. O que, mãe? Que pessoa só tinha um trabalho. Eles falharam miseravelmente. Vamos lá? Lembrando que eu não vou conseguir manter a paciência até o final do vídeo. Vamos lá? Parte 1. Eu me pergunto, pra quê? De onde que o braço? Sai daqui! Por que você não colocou aqui? Meu Deus. É só o começo do vídeo. Vamos continuar. E esse daqui? Por quê? Porque eu não tô estressado. Eu não tô estressado. Nossa, vou colocar um portão sem muralha. Ai, vai ficar muito protegido. Ai. E que estrada é essa? Pra quê? Só o começo do vídeo. I just want to butt. Opa. Pra onde isso aqui leva? Pra onde isso aqui leva? Deixa eu colocar imagens. Ah, não tem como. Maravilha. Eu só me pergunto. Cadeira tem cápsula na cadeira de roda. Tripão. Que pão a mais? E se entrada vai estar aqui? E a verdadeira, entre aspas, saída estiver tampada. E aqui seja a saída. Eu só me pergunto por quê. E essa porta? A maçaneta tá do lado de fora. Não tem como fechar. Construído igual o projeto chefe. Não, olha isso aqui. O cara era pra fazer a escada do lado. E olha o que o cara fez. Olha essa bosta. O que é esse estádio? Ai, que legal. Estou admirando o jogo das paredes. Pra quê? Aberto 9 dias da semana. Então é isso. Comente se você querem parte do... Tô brincando. Vamos continuar. Para quê? Tu vai soltar o barro no espaço frio.
aqui já é frio. Imagina aqui. Respira. Não tem como. Não tem como. Olha isso aqui. Não tem como entrar dentro do banheiro. Vamos olhar isso daqui. Essa aqui eu não entendi. Agora eu entendi. Olha a parte de baixo. Porque como é que dá descarga? A bola de basquete tá em cima da janela. Se tu errar 1 milímetro, a janela quebra. Aqui tava muito movimentado ali. Isso aí tu tem que pegar um tijolo. Agora que eu percebi. Cadê a parte de pegar o tijolo de espuma? Tu vai jogar um tijolo de verdade? Fica calmo. Pés na parede. Vai virar um homem piranha. Privacidade 0. O cara fez de cabeça pra baixo, só pode. Olha isso aqui. Não dá. Vou mostrar mais. O trabalho nunca vai ser fazer certo. É isso que o cara pensou. O balanço assim. Volta às aulas. Pra que eu vou precisar de uma faca na escola? Então, se for pra professor, né? Você entendeu? Não sei o que de você. 15 pessoas falharam miseravelmente no trabalho. Tava em inglês. Não sei. Inglês. Homem. Não. Vamos fingir que a gente não viu essa imagem. Oh, meu Deus, colocaram um meme aqui. Ué. Okay. Eu sei que eu não sei inglês. Isso parece fazer sentido pra você. Mas isso aqui não tá dizendo do tomatinhos pequenos. Não. É porque todas as placas estão assim. Start, blá, blá, blá. Oxe. Mostrar.
que serve essa aba? Mano, o que é isso? Cadê as rodas? Um tijolo! Vou ver mais coisa. Hã? Ah, esse aqui é engraçado. Mano, tá mais parecendo isso aqui. Vou pesquisar de novo. Acho que levou direto pro infecto. Vamos ver esse vídeo aqui. Não. Por que tá dobrado? Por quê? Por quê? Ai, agora que eu percebi. Um negócio. Tem dois erros. Esse aqui. Quer dizer, esse aqui. O amarelo. O cara não tá na placa. O braço da criança. Vem da perna. Se a criança tiver um braço, eu não vou falar nada, porque senão o vídeo cai. Não vou falar nada que eu tô vendo. Esquema de digitação. Seus vídeos. Com a Caju, com certeza o cartão vai passar. Quer ter certeza? Escolha Caju. Don't let your 3D character just sit there. Hi 3D's Auto Character Split changes that. Eu já tive um emprego, eu trabalhava numa loja, até que era tranquilo, mas agora eu tô aprisionado, forçado a enlouquecer observando a incompetência alheia, condenado a ver coisas como essa. Aperte o botão verde. Sim, claramente esse botão é verde. Tá até escrito nele, né? Sério, tá de brincadeira comigo? Porque uma dessas coisas veio antes, ou a placa ou o botão. Se foi a placa, era só garantir que o botão instalado fosse da mesma cor. Se for o botão, mais fácil ainda. É só escrever aperte o botão vermelho. Um conceito simples para qualquer pessoa normal. Mas beleza, não lidamos com pessoas normais nessa série. Sim, é hora de mais exemplos de completos idiotas que tinham uma única tarefa e ainda assim falharam completamente. Não é legal quando os produtos especificam exatamente quando e como podem ser usados? Olha só essa embalagem do que eu presumo serem fones de ouvido. Eles são úteis para todo tipo de atividade. Andar de bicicleta, andar de bicicleta. Temos aqui também andar de bicicleta, andar de bicicleta, andar de bicicleta, andar de bicicleta. Sério, o que tá acontecendo aqui? Algum ignorante colou andar de bicicleta 8 vezes e simplesmente esqueceu de mudar o texto? Ótimo trabalho. A pessoa não se deu nem ao trabalho de ler o que fez. Servicinho
porco, hein? Um tipo de imagem que me assombra nos meus sonhos. Parece que tem uma epidemia de designers gráficos ruins combinando imagens com a legenda errada. Andar de bicicleta, andar de bicicleta, andar de bicicleta. Perdão, mas não foi só esse cara que falhou miseravelmente. Olha só essa completa tragédia. A Ásia, até eu que não sou lá muito bom em geografia, sei que essa é a África. Não podia nem ter dado um Google antes. É o que eu faço antes de colocar informação nos meus vídeos. Mas não, isso aqui foi mandado pra estampa com esse erro ridículo. Como é que pode? Controle de qualidade é algo opcional pelo jeito, mas É só trocar uma letra e colocar mais uma. Qual que é a dificuldade? Geografia parece ser um ponto fraco para muitos designers. Por exemplo, consegue identificar o que tem de errado nessa foto? Eu vou... Sim. Tá escrito feito nos Estados Unidos. E a bandeira. Deixa eu ver aqui no meu álbum. Tá com a bandeira da Áustria. Vou te dar um segundo. Essa não é a bandeira dos Estados Unidos, é a bandeira da Áustria. Eu me recuso a acreditar que isso aqui foi um erro. Mesmo que você não entenda nada de bandeiras, a dos Estados Unidos é muito famosa. Isso é imperdoável. Então por que a bandeira da Áustria? Por que não do Canadá? Ou do Azerbaijão? Ou da Zamunda? Mas pelo menos é só um erro estético. Uma coisa que os gênios da engenharia parecem estragar o tempo todo são os banheiros. O lugar onde eu me retiro para ter aquele momento de paz não deveria ser assim. Você já desejou se olhar enquanto luta desesperadamente para fazer o número 2? Ah, claro, esse é o desejo de todas as pessoas. Bom, eu tenho o vaso sanitário perfeito pra você. Melhor, que tal tirar uma selfie nessa hora? E esse aqui, um mictório que você tem que se espremer pra usar e torcer pra um cara enorme não trancar o seu caminho. E se você acabar antes, paciência, puxa uma conversa com o cara. Ou talvez passa apertadinho nele pedindo licença. Sério, quem é que teve essa ideia? Esse mictório parece ter saído direto de um videogame de terror. Agora, esse vaso aqui parece que saiu de um jogo todo bugado. Quanto mais eu olho, menos sentido faz. Parece que o vaso atravessou alguma parede do cenário, só que a foto é real. Onde é que tá a outra metade? Foi parar num dos tais backrooms? Não, com certeza não é nada disso. Será que isso aí foi instalado por um monte de encanadores despreparados que não sabiam o que estavam fazendo? Será que alguém resolveu construir uma parede bem no meio de um banheiro funcional? São muitas perguntas. E quem se importa, né? Bom, eu me importo, porque isso aí ficou horroroso. Acho que estamos de acordo que fazer xixi não é um esporte coletivo, é uma experiência individual. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai cair. olha esse pesadelo aqui. Imagina você e o cara ao lado se encostando enquanto fazem xixi. Imagina os respingos nos sapatos um do outro. Caramba, os dois ficam tão perto que pode até rolar um beijinho apaixonado. Não, porque parece que é essa aí. Esse vídeo vai cair, né? Espera aí. Ah, eu tava gravando errado. Faz um negócio aqui. Sorte que você não viu. Tem umas coisas. Ideia. Tudo bem que eu me sinto solitário às vezes, mas não é pra tanto. Mas digamos que de alguma forma você conseguisse encontrar uma cabine de banheiro de verdade. Sim, uma daquelas projetadas pra uma pessoa só, com uma fechadura que funciona e sem um espelho enorme. Bom, os espectadores de longa data dessa série já sabem, a chance disso não acontecer é enorme. Você sempre pode acabar em um vaso sanitário feito por um chimpanzé com uma chave de fenda. Tipo isso aqui. Como é que alguém consegue colocar um assento de vaso sanitário do lado errado?
errado. Teria que ficar olhando pro negócio por um tempão enquanto tentasse. E você ia ver na hora que tava errado. E mesmo assim, porque a pessoa não tirou e recolocou quando finalmente percebeu. Liga lá pra esse macaco encanador e manda ele voltar. Eu paguei caro por isso aqui. Mas absolutamente nada é pior do que terminar de usar o banheiro e descobrir que não tem mais papel higiênico. Aí que você se engana. Eu consegui descobrir algo bem pior, que é não conseguir alcançar o papel higiênico. Olha só esse design horrível. O cara quer que eu levante pra buscar, correndo o risco de sujar todo o chão. Sério, me aponta um benefício desse design. Simplesmente não existe razão pra alguém escolher fazer um banheiro desse jeito. Só se foi feito pra pessoas que têm os braços 2 vezes maiores que o corpo. Ah, claro, vai ver foi isso. Não, porque eu tenho certeza que os 13 pacientes que fizeram cirurgia de alongamento de braço no mundo iam ficar encantados com a proposta desse banheiro. Tá, chega de latrinas malditas. Eu vou ter um AVC se eu continuar olhando pra essas coisas. Mas pra qualquer lado que eu olho tem algo que me enche de ódio. O mundo inteiro tá obcecado com a vida sustentável ultimamente. E dizem que todos têm que fazer sua parte. Basta dar uma olhada em como Dubai tá ajudando na causa, com essas 2 aberturas práticas pra separar o lixo comum do reciclável. Só que se você observar melhor, vai ver que as 2 aberturas dão na mesma lata. Sério, qual é o sentido disso? A gente tá fazendo a coisa certa ou não? Parece uma palhaçada performática pra enganar os idiotas e fazer as pessoas acharem que estão contribuindo. E que se dane o planeta, porque ele merece mesmo queimar se as pessoas que projetam isso vivem nele. Será que eu exagerei? Me diz depois de ver isso aqui. Agora me diz quem imprimiu isso aqui e por quê. Clique aqui pra baixar o audiobook, num papel. Eu não sei o que é pior, saber que aprovaram essa ideia ou que alguém pode tentar clicar no papel pra baixar. Eu tenho certeza que alguém tentou. E alguém com QI equivalente ao número que calça deve ter achado que o problema foi não clicar 2 vezes. Sério, isso aqui é algum tipo de piadinha? É zoeira? É pra me fazer achar graça? Não deu certo, só me dá agonia. Meu dentista já me falou pra eu não ficar rangendo os dentes, mas eu não tenho escolha. A culpa da minha saúde bucal precária é dessa gente. Uma coisa da qual eu não posso reclamar é o cigarro. Eu nunca fumei. Sabe por quê? Por causa de placas como essa. Proibido fumar nessa área. Se não fossem anúncios de serviço público impactantes como esse, eu ia estar fumando um maço por dia. Bom, sarcasmo à parte, a única explicação plausível que eu consigo encontrar pra essa gafe é que a pessoa que fez a placa não sabe falar inglês. Mas aí a culpa na verdade é de quem pediu pra alguém que não fala inglês criar uma placa. Sim, porque era só passar o trabalho pra outra pessoa, né? Acho que essa placa me fez gostar um pouco menos de cachorros. Eu não achava que isso fosse possível, mas aconteceu. Obrigado aos incompetentes por trás dessa placa de proibido fumar. Muito obrigado, viu? Mas falando sério, nunca fumei um cigarro e nunca usei drogas. As campanhas antidrogas fizeram maravilhas comigo quando eu era criança. And if you do drugs, you go to hell before you die. Essa é a sensação de construir sites da maneira antiga. Essa é a sensação de construir sites Coisa que mais me irrita no mundo. Propaganda! com a Duda. Mas as crianças de hoje em dia não têm campanhas da mesma qualidade. Contemplem em silêncio atônito essa tentativa terrivelmente absurda. Diga pizza às drogas. Diga não ao sim. Não faz o menor sentido. E se a intenção era diga não às drogas, diga sim à pizza, esse design aqui fracassou demais. A pura idiotice demonstrada aqui me deixa de queixo caído. Será que esse aqui é mais um exemplo de um anúncio em inglês feito por alguém que não fala inglês? E por que isso segue acontecendo? Acho que eu já sei a resposta. Porque as empresas querem pagar o mínimo possível para as pessoas. Então tá bom, é aceitar, né? Mas mesmo quando a placa ou anúncio é perfeitamente bem feito, sempre tem um maluco que estraga tudo. Eis o icônico McDonald's. Não é como se o logotipo tivesse por toda a loja para os funcionários verem, pro caso de esquecerem que McDonald's começa com M. Tá, e essa placa aqui de sentido errado colocada ao contrário. Tá entendendo? A placa de sentido errado colocada no sentido errado. Pelo jeito fizeram para você ler quando capota o carro. E essas pessoas que dirigem carros de cabeça para baixo provavelmente sobem essas escadas aqui para se locomover. Espero que eles tenham um bom profissional de segurança do trabalho nesse lugar. Sério, quem é que fez isso? Parece uma pintura do MC Escher. Quem é o autor dessa atrocidade? Provavelmente é esse tipo de idiota que acha que a gente vai ter os empregos roubados por robôs. Beleza, tô ansioso por isso, mas eu acho que eles ainda não chegaram lá. Ainda bem. Por enquanto, vamos dar uma olhada nesse robô projetado especificamente para fazer cachorro quente em uma loja de conveniência.
cara que eu tô conseguindo. Ele não só Oxi. tinha um único trabalho, como era o trabalho pelo qual ele foi literalmente construído para fazer. A sua criação tinha um único propósito de fazer cachorro-quente, e nem isso ele consegue fazer. A empresa provavelmente pagou dezenas de milhares para fazer essa porra desse robô, quando qualquer humano Agora o vídeo vai cair. Com certeza. ganhando um salário decente poderia produzir resultados mais rápidos e melhores. Quer saber uma coisa? Executivos que aprovaram essa decisão, vocês tinham um único trabalho. E agora os clientes que sofrem com esses cachorros quentes deprimentes. Olha isso, nem coloca mostarda. Com certeza um humano jamais ia cometer esse erro. Errado. Olha isso. Sério, tá faltando mostarda? Estão fazendo racionamento? Então pra que colocar tão pouco? Só um fiozinho, um respinguinho de mostarda. Aliás, isso foi numa rede de fast food chamada James Coney Island. Por o caso de você querer evitar. Com certeza eu jamais ia comer isso. Ainda tá com fome depois desse cachorro quente arruinado? Bom, pro seu azar temos essa pizza que não é muito melhor. Que cobertura é essa? Pedaços enormes de salsicha mal cozida. Pelo amor de Deus, parece massinha de modelar. E eu adoro pizza, sou um grande defensor. Mas acho que eu preferia comer uma tigela de clipe de papel do que comer isso aí. Como é que alguém consegue estragar uma pizza? Mas não tem como estragar um hambúrguer, né? Ah, você que é ingênuo e inocente. Não só é possível, como eles vão fazer. E parece que é de propósito, é só pra me fazer enlouquecer nesses vídeos. Mas sério, olha isso aqui, como é que alguém consegue? Veja bem, não é um hambúrguer de peixe com queijo, é um hambúrguer de peixe e depois alguém colou uma fatia do lado de fora. E não me vem com essa, a pessoa sabia que o queijo deveria estar entre o pão e o recheio. Ela simplesmente não se importa. E tudo que esses imundos querem é me enlouquecer. E como já vimos, os doces também não estão a salvo. Eles também não escapam da incrível incompetência das pessoas. Gostaria de um picolé? Eu acho que não, porque aqui eu tenho um da Dora Aventureira, que já parece meio estranho na embalagem. Agora, quando você tira da embalagem, meu Deus do céu, o que são esses olhos? Parece algo tirado dos arquivos do Ed e da Lorraine Warren. Não é por nada, mas acho que um picolé com forma de um personagem infantil não deveria lembrar uma boneca possuída. Mas é claro que sempre pode piorar. Por que não? Essa é a embalagem de um picolé das Tartarugas Ninja, especificamente desenhado para se parecer com o Rafael. Pelo menos é o que diz a embalagem. Agora, quando você abre, parece que levaram a sério demais essa história de tartaruga mutante. Como é que ele tem duas pupilas no mesmo olho? Eu achei repugnante e traumático. Os caras estragaram as Tartarugas Ninja pra mim. E pô, eles eram tipo a minha família quando eu era criança. Vocês gostam de bolo? Eu adoro bolo e adoro os Minions. Eles são muito engraçados. E eu ia curtir muito ter um bolo dos Minions no meu aniversário. Melhor não. Sério, esse bolo aqui deve ser na verdade do Resident Evil. Se eu ganhasse 1 centavo a cada bolo horroroso que me mandam, mas vai por mim, poderia ser ainda pior. A usuária do Reddit Cats and Jeep pediu uma confeitaria pra fazer um bolo que parecesse um Nintendo Switch pro aniversário da filha. Ela até mandou uma foto de um Switch como referência. Ou seja, só alguém muito estúpido ia conseguir errar. Bom, claramente ela contatou a confeitaria dos estúpidos, porque foi isso aqui que ela recebeu. Sério, eu fico realmente sem palavras. E olha que o meu trabalho aqui é falar. Mas sério, essa tentativa de atender o pedido chega a ser um insulto. Se você tem uma confeitaria e faz uma coisa dessas, acho que é hora de mudar de carreira. Que tal se tornar uma lixeira? Assim você pode remover lixo do mundo em vez de criar mais. Tão ruim quanto essa porta. Sério, o que tá rolando aqui? Meu primeiro pensamento foi que a porta tinha um formato estranho e por isso tiveram que cortar a parede ao redor dela. Mas não, esse pedaço extra da porta foi colocado depois para se ajustar a parede que passou por uma reforma. Em vez de todo esse trabalho na porta, por que não gastar esse tempo de reforma com a parede, para deixar ela tipo uma parede normal? Ah não, mas aí é muito trabalho, né? Mas tem gente que se dá o trabalho de fazer o mais difícil. Sim, esse construtor recebeu ordens claras para preencher o buraco com tijolos e de alguma forma levou isso ao pé da letra. Por que não, né? Quem se importa? Eu não, eu já não tô mais nem aí, eu tô tranquilo. Não fico enfurecido nem com vontade de tocar fogo nessa casa. De jeito nenhum. E se batesse a vontade de fazer o número 2 em casa? Dizem que nunca se deve fazer isso onde você come. Ah, mas isso é bobagem. Pera. Esse vídeo não caiu. Caiu? Você tá achando essas coisas? Hoje não vai cair. Com certeza. Agora eu tô acreditando. Ao contrário.
Contemplem esse maravilhoso apartamento finlandês, que tem um vaso sanitário bem do lado da cozinha. E esse não é o único exemplo. Esse apartamento estúdio tem um troninho de porcelana do lado do fogão. Sim, se você tá se perguntando, eu também acho que isso é ilegal e viola as normas de habitação. Mas as pessoas não estão nem aí. Elas só querem ganhar dinheiro rápido. Pô, o proprietário já é super generoso por te alugar um teto. Você vai ficar reclamando de partículas fecais na cozinha? Que mal agradecido. Não, sério, o lugar onde você faz essas coisas não devia ser dentro da sua cozinha. Quem é que pensa nisso? Olha, se não for pedir demais, é bom não ter um mictório no lugar onde você toma banho. Esse banheiro em específico é em um depósito de caminhões. Então esse chuveiro aconchegante foi projetado para 2 caminhoneiros ficarem nus e se esfregarem enquanto fazem xixi. Que ótima ideia, tenho certeza que os caminhoneiros adoram. Ao entrar em um elevador, você espera ver alguns botões: fechar portas, mantê-las abertas, parada de emergência, escolher os andares, enfim, você sabe. Então como é que você ia se sentir se entrasse no elevador e visse isso? I-U-L-S. Não entendi nada. E se alguém aí tiver alguma ideia de pra que servem esses botões, eu imploro pra que me contem aí nos comentários. Senão eu vou ficar pra sempre pensando nisso. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. É sempre útil ter placas indicando onde podemos e não podemos ir em público. Mas só se elas forem bem claras. Tipo, pra onde é que eu tenho que ir? O cara na placa tá apontando pra direita, mas a placa em si tá apontando pra esquerda. Será que eu tenho que sair fazendo moonwalk? Afinal, o cara também tá usando o chapéu. Vai ver, são instruções específicas pro Michael Jackson. Pelo que eu entendi, essa placa inútil é na Alemanha, já que essa é a silhueta clássica do homenzinho que aparece nos semáforos da Alemanha Oriental. E eu acho que isso explica muita coisa. Isso é pra confundir os bêbados que saem do Oktoberfest. Mas não são só os pedestres que têm que seguir indicações. Os ciclistas também. É só seguir a sinalização horizontal pra se manter seguro e usar a ciclovia. Pelo menos é assim que deveria ser. Quem em sã consciência achou que era boa ideia botar um vaso de plantas enorme bem no meio da ciclovia? Pra onde é que o ciclista tem que ir? Ele tem que pedalar na rua? Tipo, anulando completamente o propósito da ciclovia? Parece mais uma fase de videogame que você tem que acertar um salto maluco de bicicleta. E esse jogo eu prefiro não jogar, mas eu sei que tem muitos malucos por aí que adorariam. E eu aposto que o dono dessa bicicleta é um deles. Olha só, aquele desalinhamento nos seus pedais é justamente pra você conseguir pedalar, sabe? Pra fazer a bicicleta sair do lugar. Ou seja, um motivo de uma bicicleta existir. No começo eu achei que podia ser alguma zoeira, uma tentativa horrível de fazer graça, mas quanto mais eu pensava, menos essa explicação me tranquilizava. Mas por quê? Porque isso ia significar que alguém fez isso de propósito. Não, meu amigo, você não é comediante, você não é engraçado, e também não serve pra construção civil. Ou então a gente vai acabar vendo escadas como essa. Imagina precisar ir ao banheiro no meio da noite e ter que descer essas escadas no escuro. Deus me livre, desastrado do jeito que eu sou e acabar com as 2 pernas quebradas. Mas tem que haver um propósito pra essas escadas, algum motivo pra essa armadilha mortal. O problema é que eu tenho quase certeza que a resposta seria tipo: o cara cobrou bem barato. É sempre isso. Mas se você tiver outra explicação pra esse pesadelo em forma de escada, me fala nos comentários. Existem muitos outros exemplos de construções completamente repugnantes, mas felizmente não é o caso dessa pia. Que serviço porco! Tá de brincadeira, né? Qual é a função principal de uma pia? Não é ser um recipiente para água? Então por que ela não serve para a única coisa que era para servir? A pessoa que fez isso simplesmente colocou uma torneira enorme de cozinha numa pia minúscula. Então me diz, que caralhos essa pessoa esperava que acontecesse? Claro que ia vazar água no chão que nem esse seu cérebro derretido que escorre pelo seu nariz. Tá, isso aqui é um secador de mãos? Tá, e como é que eu boto as mãos ali? Tudo bem, eu sei que alguns bicos de secador podem ser girados, mas era tão difícil assim instalar mais pro lado. E essa linha aqui, pra que serve? Como é que isso aqui ajuda alguém? Chega, eu preciso parar um pouco, eu preciso me acalmar. Respira, pensa em alguma coisa legal. Pokémon, eu adoro Pokémon. Eu bem que podia comprar um Pikachu. Meu Deus, o que vocês fizeram com o Pikachu? Pobrezinho, colocaram as orelhas dele no rabo e o rabo na cabeça. Eu sempre me pergunto se é zoeira ou se é um completo incompetente trabalhando. Essas coisas são o motivo da minha terapia. Pokémon, não temos que pegar. Tá bom, deixa eu pensar em outra coisa que me acalma. O Wallace Gromit, curto demais. Falando nisso, chegou minha caneca do Gromit que eu encomendei. Isso não pode ser sério, é inacreditável. Honestamente, não dá pra entender o que eu tô vendo. Simplesmente imprimiram a imagem da caneca e colocaram numa caneca branca.
branca. Não, e eu paguei por isso, tipo, com dinheiro de verdade. Como é que eles acham que alguém vai ficar satisfeito ao receber uma coisa dessas? Mas beleza, pelo menos dá pra usar. Sempre pode piorar. Olha essa alça dentro da caneca. A alça que foi feita pra segurar a caneca. Sério, logo quando eu achava que caneca era uma coisa que era impossível de errar na fábrica. Se colocar uma bebida quente, fica impossível de beber. A menos que você mergulhe os dedos e se queime. Que nível catastrófico de fracasso. E não pode ser um erro, porque essas coisas são produzidas em massa. Ou seja, existe um molde que foi feito assim. Um tema recorrente nesses vídeos é uma equipe formada por imbecis. Por que as pessoas andam tão burras hoje em dia? Será que a equipe fica fabricando canecas, placas e bonecos do Pikachu enquanto assiste Skibidi Toilet? Por falar em banheiro, não me diz que tem mais. Não, por favor, não faz isso comigo de novo, eu imploro. Por que alguém escolheria pintar isso na cabine de um banheiro? Não, vamos colocar aqui nessa parede uma decoração de diarreia que vai ficar mó da hora. Realmente um design de merda. Mas peraí, se isso é totalmente intencional e as paredes parecem cobertas de cocô, se em algum momento elas realmente ficarem sujas disso, ninguém vai notar e não vão precisar limpar. Ótima ideia, vou pintar minha casa toda de marrom. É muita preguiça. E sabe quem mais é preguiçoso? Aqueles caras que pintam as calçadas e ruas com spray. E por que eu acho isso? Por nada não, gratuito. Você pode achar que não importa o quão pequeno seja o cérebro da pessoa, ou quão preguiçosa ela seja, se houver algo atrapalhando a sua pintura, você vai simplesmente remover. E uma bicicleta é muito fácil de mover, mesmo acorrentada, é só girar. De quem é essa bicicleta? E olha que nojento isso aqui. Pô, não dava nem pra tirar esse cocô do caminho, era só usar uma pá ou um pedaço de graveto, sei lá, qualquer coisa. E esse cone aqui, sério, só piora. Se tinta já era ruim, imagina concreto. Concreto em cima de um cone de trânsito, um objeto projetado pra ser ultra visível. Não tem a menor chance de alguém não ter visto. Essa aqui só pode ter sido pura preguiça. Aliás, eu diria que um cone de trânsito é até mais fácil de mover do que uma bicicleta ou um cocô de cachorro. O negócio é super leve e é feito pra levar de um lado pro outro. Não dá pra simplesmente pegar um desses e selar pra sempre com concreto. Mas por mais irritantes que sejam esses incidentes idiotas, pelo menos eles não causam grandes problemas, né? E isso me consola. They said, is that good? Is that good? What in the chicken foot make you think that's good? Tá, vamos lá. Como é possível fazer algo tão tremendamente absurdo antes que alguém possa perfurar, cavar ou causar estragos em uma área com cabos de energia subterrâneos, cabos de internet ou tesouros enterrados? É necessário fazer algumas ligações. É protocolo verificar a localização dos cabos para que não haja chance de fazer isso aqui. Inacreditável. Mas o pior é que alguém que comentou no vídeo alegando ser projetista de cabos calculou que o custo para recuperar todos esses danos poderia chegar a $250 mil, $250 mil. Tudo porque alguém não quis fazer o seu trabalho direito. Falando em cabos, eu preciso comprar um carregador. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Titan Power Plus. Antes, inquebrável, 50% em 20 minutos, garantia vitalícia. Depois, quebrável, 50% em 1 hora, sem garantia. Algo errado não está certo. Por que alguém compraria? É tipo o último cabo que alguém precisaria. E você já viu o que rolou aqui, né? O designer simplesmente trocou as listas de lugar. Pois é, um anúncio inteiro que são só 2 listas e o cara consegue colocar no lugar errado. A pessoa acertou nas imagens, mas não se deu o trabalho nem de ler o texto. Belíssimo trabalho, funcionário do mês. Eu tô muito orgulhoso de você. Será que todo mundo no marketing é burro desse jeito? O que essa galera faz no horário de trabalho em vez de revisar o que vai ser publicado? Qual vai ser a próxima? Estragar os nomes dos produtos? Ah não, é isso mesmo que eu tô vendo? O modelo de tênis se chama Predador, só que é infantil. Aí os caras vão lá no site e escrevem Predador de criança. Predador de criança. E ninguém percebeu nada de errado com esse título. A Adidas tá de parabéns. Conseguiu criar o pior nome de produto da história. Tá aqui o seu troféu. Sério, eu já não aguento mais, tá difícil. Ah, não, isso aqui é zoeira. Oh, no. You're one sentence away from launching your website with Base 44. Since the beginning of the internet, there's never been such a
Sério, conseguiram trocar o plug de lugar com um dos fones. Imagina tentar ouvir alguma coisa com isso. Ficar todo contorcido só pra poder curtir um Nickelback na volta do trabalho. Sem chance. Mas vai ver, isso foi de propósito. O fio comprido é pra ficar ao redor do pescoço. E eu não tô zoando, é sério mesmo. Esse conector vai em um adaptador que os transforma mais ou menos em fone sem fio. Quem se importa? Ficou horroroso. Compra um fone de ouvido normal, isso aí tá ridículo. Não importa o motivo, não tem por que mudar o design de algo só por mudar. Olha os garfos, por exemplo. Sim, os garfos. O negócio funciona, não precisa de nenhuma inovação. Eles não precisam disso aqui. Claro, provavelmente isso aqui foi um erro ou uma falha na fábrica, e não uma escolha de design consciente. Mas é esse tipo de porcaria que as empresas nos vendem. Eles dizem que é a próxima grande novidade e nos empurram garfos que não funcionam, ou essa porcaria de fone de ouvido que fica ao redor do pescoço. Mas o que eu mais gosto é quando as empresas lançam um serviço novo e espetacular e depois ele fracassa miseravelmente. Por exemplo, a Amazon tem esses armários, certo? As entregas podem ser enviadas para lá para os clientes retirarem. Pelo menos essa era a ideia. Os entregadores da Amazon claramente não conseguiram entender. É o sistema da empresa deles e eles não sabem usar. Simplesmente jogaram os pacotes no chão. Sério, a Amazon é a pior empresa de todas. É o dia de sorte do ladrão. Tá, mas e se os armários estiverem lotados? Bom, daí se a Amazon não tem uma alternativa para essa situação incrivelmente provável, aí é porque eles são os completos incompetentes. Tô falando com você, Jeff Bezos. O site deles deixa qualquer idiota vender qualquer porcaria sem nenhum padrão de qualidade. E se você duvida, é só olhar para esse anúncio. Tá ali a pergunta: o que tem na caixa? A resposta é não. Tipo, não, apenas não. Como assim, a caixa vem vazia? O conteúdo dela é o pesadelo da burrice humana? Não, é só um vendedor incompetente que provavelmente tá vendendo alguma porcaria da China a um preço ridiculamente inflacionado. E não é como se você pudesse simplesmente ignorar a Amazon e ir a uma loja local para evitar a incompetência, porque ela tá em todo lugar. Não dá para escapar. Eu só queria comprar um pouco de macarrão. O que eu encontrei foi o Stitch. Eu não entendo como é que isso acontece nas lojas. É só trocar a placa. Super simples. Ou então botar os produtos em outro lugar. Só botar os bonecos do Stitch numa área com uma placa escrito bonecos alienígenas da Disney. E essa água aqui, claramente é vinho, o que é bem diferente. Aliás, depois desse vídeo eu vou precisar muito tomar uma garrafa dessa água. Hoje eu vou me hidratar. Com tanta mancada absurda, o mínimo que essas lojas podem fazer é nos dar algum desconto. É a água de Deus. É a água de Deus. Entendeu? Né? Não, olha essa promoção imperdível, 0% de desconto. O gerente enlouqueceu. E é melhor correr, porque você só tem até o dia 1º de outubro para garantir essa oferta incrível de 0%. Tem tantos desses cartazes que se fosse um erro alguém já ia ter notado quando colocasse o 7º ou 8º pendurado. Mas sabe o que é melhor que um desconto de 0%? Esse desconto aqui. Os biscoitos custavam R$1,72. Agora eles custam 50. Nossa, que preço incrível! Como é que eles conseguem lucrar com promoções assim? Certamente a intenção deles era colocar 50 centavos, mas de novo ninguém conferiu. Como eu já disse, controle de qualidade é opcional. Esse é o mundo que você vive. Tenho certeza que você tem algum amigo que é tipo, nossa, eu amo ciência. Uma galera metida intelectual que diz que só estuda e não assiste TV nem joga videogame. Pois é, eles são os farsantes, não sabem de nada. São o tipo de idiotas que criaria isso aqui. Como é que eles conseguem escrever Earth, terra em inglês, do jeito certo no topo e completamente errado ali embaixo? Erat. Mas não para por aí. Logo você percebe esse anel enorme ao redor do planeta. Sim, porque esse é Saturno, seu imbecil. E o que torna tudo isso mais irritante é que parece que foi montado em um parquinho infantil, o que significa que essa idiotice pode ser obra de uma prefeitura. Sim, isso foi feito por autoridades. É nisso aí que vai o dinheiro do imposto. Ah não, piso não, isso aqui sempre me irrita demais. Tem um padrão que é óbvio, um sim, um não. E mesmo sendo óbvio, fazem isso aqui. De alguma maneira alguém achou que isso era uma boa ideia. Idiotas, perdedores, malditos. Bando de patetas inúteis que enchem o mundo de poluição visual. Mas o que eu posso fazer, né? Sorte que esse vídeo já vai acabar porque eu não aguento mais. O que eu fiz pra merecer isso? Sério, eu não mereço. Olha isso, é sacanagem. Mais piso colocado errado, tá? Eu já entendi, é de propósito, né? Manda aí então as piores atrocidades que eu vou comentar. Manda que eu aguento. Que maravilha, um portão completamente inútil. Não me incomoda nem um pouco imaginar as horas de trabalho e as quantidades de dinheiro gastas nessa porcaria. Eu tô tranquilo, nada me abala. E o pior é que talvez os incompetentes vão receber ainda mais pra corrigir o trabalho de
que fizeram. Ah, e olha que maravilha isso aqui. Uma máquina de lavar com salgadinhos dentro. Muito bom. Deixa eu ver de novo. Parabéns, as roupas vão ficar num estado incrível. Tem mais? Manda pra mim. Pera aí, que é isso? São aquelas estrelinhas decorativas que brilham no escuro? Tá, mas eu não entendi o problema ainda. Deixa eu ver as instruções. Sous-marin. Isso é francês. Do lado da bandeira da Alemanha. Talbot. Tá, isso sim é alemão. E não holandês. Esses idiomas estão tudo errado com as bandeiras. E tem mais. Cada uma dessas traduções é pra palavra submarino. Submarino. Tá de brincadeira comigo? Eu tô indo ao meu limite. Mas calma que vai piorar. Um painel de tomadas instalado por cima de uma porta. Aí você abre a porta e passa por baixo dançando limbo toda vez que precisar entrar ou sair. Nossa, imagina que divertido trabalhar aí. Será que o bando de jumento que instalou isso aí não percebeu que tinha uma porta? Sei lá, tanto faz, eu não tô nem aí. Eu realmente não me importo, eu tô de boas. Eu tô realmente tranquilo. Cadê a letra M? Olha, é bom que o espírito que fale com você não se chame Márcia ou Miguel, senão ele vai ter dificuldade pra se apresentar. Ô galera, sério mesmo, eu não aguento mais. Opa, o filme do Minecraft. Ah, o Chicken Jockey. Eu curto Minecraft. Bom, pra eu me acalmar, talvez fosse legal ver esse filme, pra ver se eu dou um pouquinho de paz pra essa minha cabeça perturbada. Tá até lacrado ainda, deixa eu abrir. Segurança protegida. Remova antes de usar no micro-ondas. Remover antes de usar no micro-ondas. Botar um filme no micro-ondas. Quem é que assiste filme no micro-ondas? Sério, pra mim já deu por hoje, acabou aqui. Esse foi o vídeo. Querem mais? Comentem. Comentem. Falou!